Ontem nós falávamos aqui sobre as pressões que o próximo governo brasileiro terá, e não só o do Lula, os próximos, na verdade, porque está desenhada ali uma situação de confronto permanente e crescente, longe de limitar-se à área diplomática, à área comercial, à área econômica, pode descambar, inclusive, com muita facilidade em confronto militar, e a formação de dois blocos, né? Como havia, e nós mais velhos nos lembramos muito bem, era o chamado mundo ocidental, né? Que era uma expressão bem de Winston Churchill, né? Assim como cortina de ferro, que era o bloco dominado pela União Soviética. E hoje vão se formando dois blocos, o bloco do Atlântico Norte, ou seja, da OTAN, mas com claro domínio dos Estados Unidos. O que, aliás, chama a atenção, né? Porque, mesmo nos tempos da Guerra Fria, quantas e quantas vezes De Gaulle, por exemplo, peitou os Estados Unidos. Disse não para os Estados Unidos. Quantas e quantas vezes. E, no entanto, hoje, o que vemos é uma Europa sujeita à vontade dos Estados Unidos, submissa ao que emana de Washington. E não só a Europa, mas, claro, Canadá e até alguns países da Ásia. Tanto que há uma ideia nos Estados Unidos, isso também é importante do ponto de vista de relações internacionais, de fazer uma espécie de aliança militar, uma reprodução da OTAN, e que na verdade seria um braço da OTAN, e é que está. Ela não seria uma outra aliança. Ela seria uma representação militar da OTAN na Ásia e na Oceania. E para isso os Estados Unidos cercam ali Nova Zelândia, Austrália, além, claro, do Japão, da Coreia do Sul, para tentar formar essa aliança. E é claro, a resposta da China, não só em relação à possibilidade de uma aliança militar na Ásia, porque aí é de interesse direto da China, mas também uma reação a esse movimento global. China, Rússia, uma Índia ainda com um pé em cada canoa, mas cada vez mais próxima das posições de China e Rússia. E o Brasil, claro, terá de se posicionar. Sobre isso que falávamos ontem, porque essa bipolaridade, né, no poder, ela certamente exigirá posições claras. Mas há outros desafios, inclusive na área ambiental e nas relações políticas com alguns países. No caso das relações políticas, há hoje uma dificuldade muito maior para que o governo simplesmente decida que investimentos fará no exterior, que países receberão ajuda, quais não receberão, uso do BNDES para isso. Não que não será tentado, mas a cobrança será automática e imediata, quando antes havia uma quase indiferença e, na maior parte das vezes, uma ignorância. As pessoas nem sabiam disso e, se eventualmente deparassem com a notícia, não ligariam muito. Hoje não. Há muitas denúncias sobre a maneira como isso foi feito, o uso de empreiteiras, né? É bom lembrar que a Odebrecht não atuou só no Brasil. No Peru, houve um efeito dominó por causa dos negócios da Odebrecht no Peru. E também houve denúncias do envolvimento de empreiteiras para que a ajuda econômica, financeira, chegasse não a governos, mas a governantes
São coisas distintas, né? Uma coisa é o governo da Venezuela, outra coisa é o Maduro receber ele próprio qualquer ajuda. Ou ajuda para se reeleger, ajuda financeira. Então hoje, imagina-se, haverá uma vigilância maior. Não é? Por outro lado, é preciso que o Brasil não perca de vista a importância histórica das relações dentro da América Latina e não pode ser sujeito, submisso a determinações que vêm do norte. Né? Então o Brasil, a relação do Brasil com Cuba não tem de ser determinada pelos Estados Unidos. A relação do Brasil com qualquer país depende exclusivamente do Brasil e daquele país. O Brasil não tem de alinhar-se com políticas externas alheias. Ele pode concordar eventualmente, mas não alinhar-se automaticamente, como já foi feito ao longo da história. Os Estados Unidos querem que tal resolução seja aprovada, ou na OEA, ou na ONU. Nós votaremos com eles. Não. Se eu concordo com a resolução, voto sim. Se eu não concordo, voto não. Isso é fundamental. E o que parece uma obviedade tem de ser muito claro. E o Brasil deve deixar isso claro, até para ser respeitado. Porque foram vários episódios em que a diplomacia brasileira, não por decisão dos diplomatas, mas por decisão do Poder Executivo, os diplomatas apenas fizeram com que essa decisão se concretizasse, se realizasse. Mas várias e várias vezes a posição do Brasil foi simplesmente de um acólito. Não fez nada mais que isso. Um seguidor. Uma caixa de ressonância. Um obediente país que os Estados Unidos consideram parte de sua área de influência. E não pode ser assim. Mas como há essa mentalidade, as intervenções... Outro dia eu falava aqui daquela visita do Che Guevara à Argentina, que é o país natal dele, né? Era o país natal dele. E além de ter ido ao seu país natal, a Argentina, ele veio ao Brasil, a convite. Na verdade era uma reunião referente à Aliança para o Progresso. E aí, o governo cubano não aceitou os termos do Aliança para o Progresso. E esse foi um assunto discutido na conferência. Houve reuniões no Uruguai, na Argentina, e o Che Guevara veio como representante do governo cubano. E recebeu um convite para visitar o presidente argentino, para visitar o presidente brasileiro. E na época, a reação que houve no Brasil não era... Até porque muita gente nem sabia exatamente que instrumento tocava o Che Guevara, que posições ele adotaria nos anos seguintes, etc. Simplesmente adotaram a posição que a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, já era Brasília, determinou. Isso alastrou-se pela imprensa, vergonhosamente, pelo Congresso Nacional, vergonhosamente. Então, soberania não é uma palavrinha que você usa em discursos, coloca nas letras dos hinos, usa como lema. Soberania é atitude. E o Brasil, até pelas suas condições naturais, né? O Brasil, ele tem obrigação
de assumir a sua soberania. Mas isso avança para outros aspectos. Vejam o caso da Amazônia. A Amazônia é um troço muito especial, né? Você imagina 6,5 milhões de quilômetros quadrados. A Amazônia total, incluindo a sua parte em 9 países, né? Não só no Brasil. A Amazônia é legal. Uma parte está no Brasil, mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Vou arredondar aqui para 4,5. Um troço imenso. A metade, pouco mais do que a metade do território brasileiro. A Amazônia é legal. Mas quando você conta Suriname, Bolívia, Venezuela, Peru, Colômbia, quando você inclui ali todos os países que têm parte do mundo amazônico, são 9 países. E cada qual com a responsabilidade de cuidar da parte que está no seu território, das águas, das florestas, da flora, da fauna. Mas, de maneira arrogante, presunçosa, o senhor Emmanuel Macron, por exemplo, eu até estava vendo aquela breve conversa que ele teve com o Maduro. O senhor Emmanuel Macron se sente no direito de falar em internacionalização da Amazônia como meta. E não é que ele falou isso numa reunião e alguém gravou e vazou. Ele fala publicamente. Nos Estados Unidos, isso não é um currículo nacional, até lá porque os currículos são locais, né? Mas há alguns lugares onde as crianças veem mapas em que a Amazônia é território internacional. E recentemente, o Leonardo Boff, que é um sujeito inteligente, com muita leitura, isso é indiscutível, ele veio defender a internacionalização da Amazônia. Porque esses caras imaginam, quando eles falam em internacionalização, tem uns caras que ingenuamente imaginam que isso seria ter um controle internacional, também do Brasil, claro. Mas haveria uma certa proteção a políticas erradas ou nefastas que eventualmente um governo brasileiro adote em relação à Amazônia. Isso é muito ingênuo. Se um dia, eu espero que não ocorra, houver a internacionalização da Amazônia, isso significará o direito de algum consórciozinho internacional meter tropas na Amazônia. A vigilância e proteção irá se transformar em ocupação econômica, política e militar. Lógico. Claro. Ou países ricos, podendo, desprezariam a oportunidade de ter o controle daquele mundo riquíssimo. É um mundo aquilo. É um mundo. Aquilo é uma Europa. Então, com uma riqueza que na verdade é pouco conhecida, mas os sinais da riqueza ainda não descoberta, mas é preciso que essa riqueza seja usufruída de maneira compatível com a manutenção daquele mundo, manutenção da sua natureza, dos seus rios, das suas águas todas, né? Não são só rios, aquilo, a proporção de água ali é uma coisa formidável, da sua fauna, da sua flora, daquela floresta formidável, diversa, muito diversa. A Amazônia é legal, você pega até trecho de cerrado.
no Mato Grosso. E é claro que essa pressão continuará. Porque isso não nasceu com o Macron. O Macron absorveu essa ideia. Ele repete uma ideia que é muito anterior a Emmanuel Macron chegar à presidência da França. E a mesma ideia é difundida na Alemanha, na Noruega, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E o Brasil, claro, esse conjunto de 9 países, tem o dever de dizer não, de repudiar e garantir que não haverá aceitação pacífica de qualquer processo de internacionalização da Amazônia. Mas o Brasil, especificamente, tem um peso e uma responsabilidade maiores porque ele tem mais de 4 milhões de quilômetros quadrados desse imenso mundo de mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. E o Brasil tem mais peso político que os demais, peso econômico que os demais. Então é claro que é uma responsabilidade do Brasil. O Lula, inclusive, reagiu a essa fala do Boff, né? Negando que haja qualquer concordância com esse ponto de vista do Leonardo Boff. Foi necessário porque o Leonardo Boff, claro, é amigo do Lula, eleitor do Lula. Muitas vezes até neste ano ele chegou a tornar pública aí parte de conversas que teve com Lula. Parte ele tornou pública. Mas, ao mesmo tempo, há uma coisa meio nebulosa. Quando o próprio Lula fala, não, nós vamos dividir a riqueza da Amazônia com o mundo e tal. Peraí, isso pode ter um significado meramente poético, né? Ou seja, ao cuidarmos da Amazônia, estaremos beneficiando o mundo inteiro. E é uma verdade. Não é que a Amazônia é pulmão do mundo, isso é lorota. O pulmão do mundo é o oceano, né? Os oceanos, o conjunto de mares é que formam o conjunto de pulmões do planeta. Mas a Amazônia tem um papel extraordinário, inclusive no regime de chuvas. Haveria desertificações, não lá apenas. Haveria um espalhamento de desertificações. O rio aéreo, relatado nos livros de geografia, né? O rio voador, aquela massa de água que sobe, não vai muito em direção ao oeste por causa da cordilheira, então ela vai descendo e se espalhando, não só pelo Brasil, mas descendo até Paraguai, Uruguai, Argentina e, claro, muito pelo Brasil, atingindo e beneficiando o centro-oeste, sudeste. Aquilo é uma maravilha, é um milagre, é uma ciência de uma genialidade divina, né? Como as monções, né? Como os ventos que espalham areia fértil, atingindo a Europa, saindo da África e atingindo a Europa. Nada disso é aleatório. Mas o homem, com sua liberdade, pode simplesmente colocar tudo isso em colapso, como já colocou uma parte importante. Então, quando se diz o Brasil vai compartilhar a riqueza da sua parte na Amazônia com o mundo, se for essa a ideia, cuidando bem, o mundo todo se beneficia, perfeito. Agora, isso não pode ser qualquer sinal de aceitar conversar a respeito de internacionalização da Amazônia. A questão ambiental é óbvio que ela é importante. Não esse papinho de boteco, né? Esse ambientalismo de boteco.
cheio de lugares comuns, de frasezinhas, não é isso. Quando você nega a 100 milhões de pessoas saneamento básico, isso é meio ambiente. Isso polui, isso degrada, isso suja, isso mata. Olha o que está acontecendo na África. Aliás, mais tarde, imagino, esses dias a gente inevitavelmente falará sobre as questões ambientais aí e como há um festival de lugares comuns que vão arrastando a questão, servem de plataforma política, mas não se aproximam de tocar o problema. Então, mas a questão ambiental é importante. E o Brasil é importantíssimo no fornecimento de comida e de minérios. E nós já sabemos que uma parte da Europa quer encarecer o preço do produto brasileiro, da comida produzida no Brasil, para evitar uma concorrência que é devastadora, porque é economicamente muito mais eficiente. Produzir comida no Brasil, além das condições serem muito mais vantajosas, né, você pode produzir o ano inteiro. O ano inteiro. Além das extensões, e olha aqui, o Brasil aumenta a produção sem aumentar o terreno plantado. É com mais produtividade, porque há investimento em tecnologia. E quando a gente fala tecnologia, não é só máquina, mas também em tecnologias de plantio, em técnicas de plantio, que são resultado de pesquisas, muitas delas feitas aqui, por Embrapa, por Instituto Agronômico. E a França, particularmente, tem usado a questão ambiental como desculpa para protecionismo comercial. E o que o Brasil deve fazer? Pedir de joelhos que a Europa desculpe o que está sendo feito aqui. E pode até punir um pouquinho o Brasil com taxas mais altas. Não. De jeito nenhum, não é essa a atitude, porque isso é mentira. O Brasil tem gigantescos problemas ambientais, principalmente nas cidades. Onde há lixões, há problema ambiental. Onde não há água tratada, há problema ambiental. Onde não há rede de esgoto, há problema ambiental. É claro. E o Brasil ainda tem muito esse ambiente que é resultado de negligência, de corrupção, de indiferença, de incompetência. Você junta tudo isso e você tem num país rico como o Brasil, você tem dezenas de milhões sem saneamento básico satisfatório. É inaceitável. E isso é um problema ambiental seríssimo. Agora, a produção agrícola brasileira, claro, você tem os oportunistas, os ilegais. E aí você tem de chegar com todo o peso da lei. Na extração ilegal, na mineração ilegal, no plantio ilegal, onde não pode. Gente que inviabiliza povos indígenas, porque sem que haja qualquer impedimento, os caras armados até os dentes, devastam regiões, devastam águas, lugares de plantio, ou tomam terras. Isso não pode ser tratado como normal, como inevitável. O Brasil tem meios de coibir e punir esse tipo de coisa. E fazer o sujeito pensar 1000 vezes antes de entrar numa atividade ilegal como essa e devastadora, inclusive matando gente, né? Matando gente. E sem que o Estado
demonstre capacidade de coibir e de punir e de proteger os que precisam ser protegidos. Esses problemas existem. Agora, o imenso da agricultura brasileira e da pecuária brasileira, esse imenso é absolutamente dentro do que se espera como prática de preservação, de cuidado. É só olhar os dados, não a conversinha, não é a prosa no boteco que traz a resposta. São os dados que estão aí. Inclusive dados levantados por críticos de vários governos e de suas políticas ambientais. Então, há incompetência, há negligência, há corrupção, gente que ganha dinheiro permitindo que haja extração ilegal de madeira, contrabando ilegal de madeira. Aliás, aquelas denúncias lá que chegaram desde os Estados Unidos, até agora nada, né? O que aconteceu, como é que aconteceu, quem que ajudou, por que ajudou. Mas cuidado. O Brasil tem, aos olhos do restante do mundo, uma importância vital. Vital. É isso que pensa o governo chinês, é isso que pensa o governo russo, é isso que pensa o governo americano, é isso que pensa o governo inglês. Eles olham para o Brasil e dizem: que lugar, que importância terá essa terra daqui a alguns anos. Importância vital. E é claro, algo importante, precioso, atrai interessados que não vão se deter diante de discursos. É preciso uma política de Estado clara. Não haverá internacionalização e qualquer retaliação a produtos brasileiros, a não ser produtos obtidos de maneira ilegal. Isso é outra história. Se a punição da lei, seja onde for. Mas produtos brasileiros, se sofrerem sobretaxação, haverá a contrapartida. Haverá imediatamente sobretaxação de produtos daqueles países que entrem no mercado brasileiro. Então, são gigantescos desafios, desde estratégicos, geopolíticos, como abordamos ontem, como alguns que são não apenas comerciais, econômicos, mas são uma questão de independência e soberania. Ronald.